Nós temos aqui na tela do computador uma imagem, né, uma linha do tempo, mostrando aqui o percurso, né, a linha do tempo da história da filosofia. Bom, antes de a gente apresentar essa linha do tempo, é bom pensar, né, trazer para as nossas aulas o seguinte: nós temos aqui o tempo e o espaço, né? Nós temos que compreender essas duas coisas, a temporalidade. Agora nós estamos no período contemporâneo, idade contemporânea ou época contemporânea. Aí depois nós tivemos anteriormente o período moderno, antes disso o período medieval e antes do período medieval o período antigo. E nós temos então aqui a contagem por séculos, né? E aí nós destacamos aqui o JC, Jesus Cristo, é o nascimento de Cristo, o ano zero como um marco do calendário cristão. Então, a época em que Jesus nasceu foi considerado o ano zero, né? Então, nós temos aqui o que vem após o ano zero, o ano 1, 2, 3, 4, 5, 100, que é os 100 primeiros anos do século 1, século 2, século 3, 4, 5, depois o século 15, ó, são 1000 anos de história, são 10 séculos, do século 5 ao século 15, depois mais um pouco, né, mais 3 séculos aqui, ó, Idade Moderna, até o século 18, mais precisamente a Revolução Francesa, né, 1789, um marco histórico. Então, esses períodos são os mais destacados aqui na nossa linha do tempo, que vieram após o nascimento de Cristo, né? Então, nós temos aqui 2021, que é o nosso ano. Então, nós temos 21 séculos, né? 20 mais 1, 21 séculos. E o que veio antes de Cristo, nós contamos então em forma decrescente, mas infinita. Tá? Então nós temos século I, século II, III, IV, V, VI, VII, 7 séculos antes de Cristo, por exemplo, para trás. Né? Então aqui, do século VII antes de Cristo até o ano 2021, até hoje, nós temos 28 séculos, quase 3.000 anos de história da filosofia, certo? Então, esse é o tempo, né? A temporalidade. Agora, o espaço, nós estamos falando do planeta Terra, de uma região do mundo, né? Nós estamos falando de filosofia, mais especificamente a filosofia grega. E então, o espaço, a região, o local que nós vamos nos referir aqui é a Grécia. Tá? Claro que nós temos que lembrar que a filosofia, o pensamento humano da Grécia naquela época, a filosofia grega, nós podemos comparar com outros pensamentos de outras regiões do mundo. Por exemplo, quando a gente fala do século XV, né, o ano 1500, logo nós já lembramos a chegada dos europeus aqui na América. Mas antes disso, a gente poderia perguntar assim, bom, o que aconteceu aqui na América antes do século XV, antes de 1500? Nós tivemos aí as grandes civilizações, né, pessoas que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus. Da mesma forma, a gente pode se perguntar quem vivia na África do Sul, né, no continente africano, no sul do continente africano, ou na Ásia, no leste asiático. Tá? Então são pensamentos, são questionamentos que a gente pode fazer para investigar e comparar melhor essas regiões, né, de acordo com o tempo. Então, no século VII a.C., como como estavam os outros povos, né, os outros pensamentos anteriores a ele? Por exemplo, os egípcios, né? Então a gente pode comparar e observar. E antes de a gente iniciar então os nossos estudos da filosofia antiga, é sempre bom destacar, e o professor vai colocar aqui para a gente olhar o mapa, né, da Grécia. Vamos colocar aqui só para a gente se localizar aqui. Vamos colocar o Maps, abrir o Google Maps, colocar aqui Grécia. Vamos olhar aqui onde é que fica a Grécia, né? Olha só,
a Grécia, né? Então nós temos aqui, ó, o mapa do mundo, aqui é o Brasil, aí nós temos aqui, ó, todo o continente europeu, tá? Aí aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, ó, Mar Mediterrâneo, o norte do continente africano, a Ásia, né, o continente asiático. Aqui nós temos a Grécia, ó, tá? Nós vamos ampliando um pouquinho mais a Grécia. E aí nós temos aqui as cidades, claro, né, agora é atual esse mapa, mas a gente poderia observar aqui como seria, né, as cidades-estados da Grécia, como estava dividido naquela época, né, há mais de 2.500 anos, tá? Aqui a Macedônia, ó, nós vamos falar um pouquinho também sobre a Macedônia, tá? E aí é bom lembrar sempre, né, que tem o Mar Mediterrâneo dividindo aqui a Grécia do norte da África, principalmente o Egito, né, que dá para ir tanto navegando aqui, né, ou descendo pelo Mar Mediterrâneo, ou por terra, né, passando aqui por Istambul e Turquia, passando por essa região toda aqui da Síria, Líbano, né, Damasco, Israel, Jerusalém, passando por essa região até chegar no Egito. Então, vocês já vão entender por que o professor está falando sobre isso, tá? Então, vamos voltar aqui na nossa... Deixa eu ver aqui, na nossa imagem, e vamos falar um pouquinho sobre a história, né, da filosofia antiga. Bom, vamos começar pela mitologia. A mitologia, o mito, né, ele foi e continua sendo uma tentativa de explicar alguma coisa, tá? E em todas as civilizações, em todas as épocas, nós temos mitologias. O mito, o estudo do mito. O mito foi e continua sendo uma tentativa de explicar algo, tá? E nesta época aqui, no século 7 a.C., a Grécia ela estava bem estruturada já, né? Nós tínhamos algumas cidades-estados da Grécia, a moeda, a escrita, a comercialização, a troca de mercadorias entre uma cidade e outra, as navegações. Então nós temos aqui uma necessidade, nós podemos aqui considerar uma necessidade, né, dessas cidades-estados aqui da Grécia de outras explicações, né, uma busca por compreensões, entendimentos, né, mais racionais das coisas que estavam acontecendo naquela época. A mitologia já não estava mais respondendo muitas questões. Então, os primeiros pensadores, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Empédocles, Demócrito, todos esses pensadores, esses pré-socráticos, né, pensadores que vieram antes do Sócrates, eles começaram a investigar a arqué, a causa primeira, né, o princípio, a origem de todas as coisas. Começaram a fazer uma investigação metafísica das coisas. E eles começaram a fazer isso por 1, 2, 3 séculos de história aqui da filosofia. E apareceu nessa época os sofistas. Os sofistas também foram pensadores que vieram antes do Sócrates, ou juntamente nessa mesma época do Sócrates, e eles começaram a investigar, né, aliás, eles começaram a se preocupar mais com a formação política do ser humano, do homem grego, tá? Por que isso? Porque a Grécia, ela estava no seu auge político, econômico, né, artístico e tudo mais, e eles tinham, e lá existia a aristocracia grega. Então é bom lembrar um ponto muito, muito, muito importante que vocês vão, que a gente precisa destacar aqui, essa tal da coletividade grega. Ó. Então, na época dos sofistas e também do Sócrates, Platão, Aristóteles, eles decidiam as coisas tudo em praça pública, tudo na ágora, tudo de forma coletiva. O público, a coisa pública, né? A coisa da cidade, né? O governo da polis. Né? Então, os cidadãos que eram homens, que possuíam bens, né? Apenas homens ricos, eles decidiam as coisas, eles eram 10% da população grega, eles é que tomavam as decisões, tá? E aí é muito importante destacar essa informação. Depois aparece o Sócrates, né? O Sócrates ele vai aparecer justamente aqui por volta do século V a.C.,
400 e alguma coisa, e ele vai viver aproximadamente ali uns 60 anos de vida, e ele vai nascer na Grécia, ele vai viver em Atenas, ele é um cidadão grego, e ele começa a conversar com os jovens da época, com os atenienses, sobre muitas questões, né, voltadas para a moral, né, questões éticas, e ele começa a bater de frente com os sofistas, porque os sofistas diziam, né, que bastava pagar uma quantia em dinheiro para eles, e eles ensinavam os cidadãos gregos, os aristocratas, a terem sucesso. E o Sócrates falava o contrário, né? Dizia que não era bem assim, não basta pagar alguém, nós não temos a verdade, nós não temos, ninguém é dono da verdade. Para chegar à verdade, nós precisamos fazer um exercício filosófico, uma busca contínua, né, pelo conhecimento, praticar a virtude e etc. Né? Então, o Sócrates, ele tem o método socrático, né, que é a maiêutica. Então, a vocação e a missão de Sócrates foi ensinar os homens a buscar sempre o conhecimento, a verdade, conhecer a si mesmo, né, a frase famosa, conhece-te a ti mesmo, reconhecer a sua própria ignorância, né, a outra frase lá famosa, só sei que nada sei. Então, essas frases, né, atribuídas ao Sócrates demonstram um pouquinho da ideia dele, do pensamento socrático. E o Sócrates não desenvolveu um método que depois o Platão e outros pensadores vão registrar isso, essas conversas do Sócrates, né, com os outros pensadores. Ele ia fazendo perguntas e obtendo respostas. Na medida que as pessoas iam respondendo, eles iam chegando, reconhecendo a sua própria ignorância. Então, o Sócrates acabava deixando as pessoas muito chateadas com eles, né? E isso levou à acusação do Sócrates, né, de corromper a juventude. Então, ao ser acusado de corromper a juventude, Sócrates foi processado, condenado. Ele teve a opção de fugir, se quisesse, ou pagar uma fiança, mas ele não aceitou. Então, ele foi condenado à morte. Ele teve que beber a cicuta, né, que é uma planta de onde é extraído um líquido, um veneno, né, que paralisa os órgãos do corpo. E a cicuta, ela então fez com que o Sócrates chegasse à morte. E o Platão, nessa época, ele ficou muito chateado com a morte do Sócrates, né? O Platão era um seguidor, um aluno, um discípulo do Sócrates, e o Platão, então, ele sai, né? Ele vai viajar para outros lugares do mundo, ele vai para o Egito. Por isso que o professor colocou aqui o mapa, né? O mapa do Egito. Então, o Platão, ele sai aqui da Grécia, ó, ele vai até o Egito, e lá no Egito ele começa a ter contato com o pensamento egípcio, com a filosofia egípcia, né, com toda a religião, política, economia e etc. desse povo. Tá? E aí, depois de um tempo, ele volta para a Grécia, né, e aí o Platão, voltando para a Grécia, ele vai continuar escrevendo as suas obras. Lembrando que o Platão era de família nobre, né, um homem rico, que possuía bens. Então, o Platão ele vai voltar para a Grécia, vai fundar uma universidade, a Academia do Platão, tá? E lá nessa academia vai estudar com ele muitos alunos, muitos pensadores, tá? E o Aristóteles é um deles. Mas antes de falar do Aristóteles, vamos lembrar que o Platão ele escreveu um livro muito famoso, um dos mais famosos do Platão, foi a República. O título do livro é A República. Se você colocar na internet o livro A República de Platão, você vai conseguir baixar e ler. Né? É bem legal, bem interessante, é um livro de diálogos. Né? A maioria dos livros do Platão e de outros pensadores são escritos em forma de diálogo. Tá? E o Platão ele tem duas coisas importantes. No livro A República, no capítulo 7, ou no livro 7, tem o mito da caverna, a alegoria da caverna. A alegoria da caverna, vocês podem colocar na internet, escrever alegoria da caverna ou mito da caverna, e aí vai aparecer aqui, coloquem imagens, vai aparecer algumas imagens, ó, aqui tem várias, tá? Vamos pegar, por exemplo, essa aqui, ó, essa imagem. O que diz a alegoria da caverna, o mito da caverna? É uma conversa, o Platão escreveu um diálogo, né, onde ele narra esse mito da caverna, é uma conversa do Sócrates com o irmão do Platão. E aí
o que eles estão conversando? Eles estão conversando aqui uma historinha, né? E vamos imaginar que tem alguns homens que estão acorrentados atrás de um muro dentro de uma caverna, e atrás desse muro passam algumas pessoas, né? E entre esse muro e essas pessoas, e a entrada da caverna tem uma fogueira, e essa fogueira clareia o que as pessoas estão carregando na mão e projeta no fundo da caverna algumas sombras. E aí esses prisioneiros, essas pessoas acorrentadas aqui, eles conseguem ver apenas as sombras, tá? E aí vamos imaginar que um deles consegue fugir da caverna. Ao sair da caverna, esses prisioneiros encontram a realidade, o mundo real, o sol, né, a natureza, as árvores, o mundo em que nós vivemos. E aí vamos imaginar também que um deles volta lá para a caverna e tenta convencer esses prisioneiros que existe um mundo diferente lá fora. Com certeza eles vão ficar chocados, eles vão ficar irritados, vão ficar duvidando do que esse cara fala no primeiro momento, tá? Então é uma analogia que a gente pode fazer com a própria filosofia, que a filosofia ela daria então aí a ideia de que alguém que está sempre em busca do conhecimento, né? O sol ali ele representa o conhecimento. Então a partir do momento que a gente busca o conhecimento, a gente vai saindo do nosso campo de ignorância, do nosso campo do senso comum, né, das mentiras, das fake news, tá? Daquilo que nos engana. Então, essa é a ideia do mito da caverna. E o Platão também escreve o seu mundo das ideias, né? A sua teoria do mundo das ideias, o dualismo platônico, o mundo real e o mundo ideal. Então aqui nós temos o mundo real e o mundo ideal. Aí se a gente pesquisar, aqui nós vamos ter vários vídeos explicando, vários textos, né, falando sobre o mundo ideal, o mundo real do Platão, tá? Então só lembrando aqui, ó, que aqui nós temos alguns vídeos, né, curtinhos, explicando sobre o mundo real, o mundo ideal, mas só para falar então a ideia, né, do mundo ideal do Platão é o seguinte: quando a gente fala do mundo ideal, nós estamos falando de ideias, de conceitos, tá? Então, neste mundo, nessa parte aí ideal, nós temos apenas conceito das coisas, conceitos perfeitos, conceitos sublimes, conceitos onde está, né, nesse mundo inteligível, né, no mundo conceitual, ou seja, não existe matéria, tá? Não existe um mundo material. O mundo material é o mundo real, é o mundo imperfeito, é este mundo que nós vivemos, é o mundo dos sentidos, dos nossos sentidos, tá? Onde a gente sente todas essas coisas que nós percebemos aqui no nosso mundo real. E através da reminiscência, da lembrança, né, nós vamos então trazendo para o nosso mundo real aquilo que está no mundo ideal, aquilo que é dos nossos conceitos. Nós vamos lembrando desses conceitos. E aí nós temos conceitos de todas as coisas, conceito de computador, de pessoas, de animais, conceito de caneta, conceito de escola, conceito de família, de trânsito, de bem, de mal, de justiça, de cavalo, de todas as coisas, tá? E aí, de amor, né? No mundo real nós temos o amor perfeito, aquele amor que é o conceito que nós temos de amor, mas quando a gente traz para o mundo real, esse amor ele é imperfeito, tá? A gente faz até uma brincadeirinha, né, com o amor platônico. Vocês já devem ter ouvido falar do tal do amor platônico, é o amor perfeito, né? É como se a pessoa estivesse namorando, só que a outra pessoa não sabe, né, que a pessoa está namorando. Então é um amor conceitual, é um amor que está na nossa cabeça, tá? O amor perfeito do mundo das ideias do Platão. Já o amor do mundo real é um amor imperfeito. Então nós temos aqui agora o Aristóteles, né? O Aristóteles ele vai ser um seguidor do Platão. Algumas ideias vão se divergir, obviamente, né? Platão não concorda muito com essa coisa do mundo das ideias lá do Platão. Para o Aristóteles, o conhecimento ele se dá através dos nossos sentidos, então o mais importante é a experiência que nós fazemos deste mundo aqui, né? Então nós nascemos sem absolutamente nada de informação, a gente vai recebendo essas experiências através dos nossos sentidos
e aí nós vamos obtendo esses nossos conceitos das coisas, tá? E se a gente olhar uma foto na internet entre Platão e Aristóteles, nós podemos olhar aqui, vamos colocar aqui Platão e Aristóteles. A gente vai ver tem uma imagem aqui, vamos pegar as imagens. Nós temos várias imagens, tá? Mas uma delas, vamos pegar essa aqui, vamos ver, essa aqui é um pouco melhor. Aqui está o Platão está com o dedo apontando para cima. Isso lembra o quê? O mundo ideal, o mundo das ideias, porque aqui é o mundo real. Já o Aristóteles, ele está apontando a palma da mão para baixo, né? E aí nós temos aqui, então, o mundo real, o mundo das experiências, dos nossos sentidos, tá? Essa é a diferença do mundo ideal do Platão, do mundo das ideias, e para o Aristóteles o nosso conhecimento se dá através da experiência, tá? Então nós temos aqui algumas pinturas, né, que demonstram essa diferença entre os dois, tá? Bom, aí o Aristóteles ele vai ser um grande estudioso, né, na academia do Platão. Depois o Platão morre, o Aristóteles ele vai fundar a sua própria academia. O Aristóteles vai ser um grande escritor de muitas obras, muito interessante, fácil de encontrar na internet. Só coloca lá Obras de Aristóteles, você vai conseguir baixar. São livros pequenos, fácil de ler em português. Né, foi traduzido, claro, e o Aristóteles ele vai fundar a academia dele, o Liceu, né, vai ter vários escritos, várias ideias aristotélicas, e o Aristóteles vai ser requisitado, vai ser convidado por várias pessoas importantes da época para ser professor, né, dos nobres, né, da nobreza, escrever algumas constituições, algumas leis e tudo mais. E um deles foi o rei da Macedônia, o rei Filipe II, vai convidar o Aristóteles para ser professor do Alexandre Magno, o Grande. Então, o Alexandre Magno ele foi filho do rei Filipe II da Macedônia. Depois, o rei Filipe morre, o Alexandre Magno toma o poder na Macedônia. A Macedônia fica logo aqui acima da Grécia. E a Macedônia, depois que o Alexandre Magno toma o poder, ele conquista a Grécia. Os macedônios eles queriam ser como os gregos, né? Eles invejavam os gregos. E aí, depois que o Alexandre Magno toma o poder, conquista a Grécia, ele vai ampliar o império dele para boa parte do mundo, né? Até quase na Ásia. Então, olha só, nós temos aqui grande parte do Império da Macedônia, tá? Império Macedônico. Se você colocar aqui Império Macedônico, Macedônico. Olha só o Império Macedônico. Vamos olhar aqui a imagem, né? Vamos ver se a gente consegue ampliar. Nós temos aqui, vamos colocar uma imagem. Bom, não vem muito ao caso aqui, mas é só para vocês terem uma ideia da expansão que foi, de aqui é o Mar Mediterrâneo. Nós temos aqui, a Macedônia, né, a Grécia, fica nessa região aqui, a Macedônia, a Grécia, aqui o norte do Egito, o oeste da Ásia, a China, a Índia. Então nós temos essa região toda aqui, que é o Império, a grandiosidade do Império da Macedônia, tá? E aí depois, claro, o Alexandre Magno morre, né? Só que tem um detalhe. Vocês lembram que quando o professor estava falando dos sofistas, do Sócrates, Platão, Aristóteles, então, eles decidiam as coisas tudo no coletivo, tudo na ágora, né? Tudo em praça pública. Mas quando o Alexandre Magno toma o poder na Grécia, ele derruba o poder, ele derruba a política grega, a democracia grega, a coletividade, a perda da coletividade, tá? Então ele vai ampliar o seu império, mas assim, ele não vai destruir a arte grega, a filosofia grega, o pensamento grego, não. Vai acontecer um sincretismo, né? Porque assim, quando ele destrói a política grega, a polis, a democracia grega, o povo grego, que é o povo heleno, né, o helenismo aqui vem de Heleno, é o apelido do povo grego. O povo heleno fica sem chão e fica se perguntando, e agora, o que eu vou fazer da minha vida, né? Aí eles vão buscar a paz, vão buscar a felicidade, vão buscar
a ataraxia, que é a paz de espírito, o sumo bem, a busca pela verdade. Aí aparece aqui algumas escolas filosóficas do helenismo para responder esses questionamentos. Então, uma escola, por exemplo, o ecletismo, estoicismo, epicurismo, cinismo e por aí vai. Então, são várias escolas que vão responder essa questão dos gregos, né? E agora, o que eu vou fazer da minha vida para ser feliz? Porque aquilo que a gente decidia em público, no coletivo, não existe mais. Agora é cada um para si, tá? E aí aparece um sincretismo de ideias, um pensamento, uma mistura de ideias entre as ideias cristãs e gregas, que é um dos exemplos que o professor traz, tá? Por quê? Porque aqui nós temos o ano zero, ó. No ano zero aparece quem? Aparece Jesus Cristo, aparece o pensamento cristão. Então, os primeiros cristãos desse período, eles vão, né? Por exemplo, Paulo de Tarso, ele sai lá da região de onde ele está e vai até na Grécia, e lá ele se encontra com os pagãos, que eles chamam de pagãos, né? Os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então ele vai se encontrar com essas escolas filosóficas. Ele vai se encontrar com os epicureus, né? Pessoas que acreditavam na filosofia de Epicuro, tá? E nós temos esse encontro, tá? E aí até está narrado lá na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, se alguém quiser ler, né? Mesmo que você não seja cristã, mas pode ler como um livro histórico, né? Um livro interessante, tá? Para conhecer as coisas, para ter uma ideia, né, do que é, tá? Bom, então esse foi um pouquinho, né, do pensamento clássico grego, da filosofia antiga, e agora nós temos então, só para finalizar, todo o pensamento de Platão e do Aristóteles, eles vão passar por esses pensadores aqui, né, os neoplatonistas e outros pensadores dessa época aqui do helenismo, tá? Do início da era cristã também, vão chegar aqui no início da Idade Medieval, e aí nós temos aqui a patrística, né, com o Agostinho de Hipona, e o Agostinho de Hipona é uma região da África, do norte da África, tá? Que hoje, né, é Argélia, né? Então o Agostinho de Hipona vai ser um doutor da igreja. Ele vai, aqui durante a Idade Média, nós temos a filosofia cristã, a filosofia árabe. Os árabes vão conservar o pensamento aristotélico, que vai chegar nas mãos de Tomás de Aquino, na Baixa Idade Média, aqui, né, próximo final da Idade Média. E aí eles vão conciliar o pensamento cristão com o pensamento grego, tá? E é muito interessante. Aí depois vem o Renascimento, que renasce o quê? Renasce todo o pensamento antigo, tá? Tem a Idade Moderna e Contemporânea, com os filósofos desse período. Beleza? Então essa aula a gente fica por aqui, tá certo? Bons estudos e é isso aí.